encerrando uma série que nós desenvolvemos ao longo desse mês de fevereiro, baseado nas Escrituras. Nós chamamos de Recuperando o Amor por esse livro, e nós estivemos pensando um pouco a respeito da Bíblia, né? Que livro que é esse, como ele chegou a nós, por que nós podemos confiar nele, por que nós entendemos que ele é a palavra de Deus. E hoje nós vamos fechar essa série conversando um pouquinho sobre como é que deve ser a nossa relação com este livro, ok? Como é que deve ser a nossa relação com as Escrituras. Quando nós começamos, lá na primeira mensagem que a gente fez, nós trabalhamos esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a partir desse texto, nós temos conversado sobre os fundamentos que fazem com que aqueles que são seguidores de Jesus reconheçam que a Bíblia é a palavra de Deus e, consequentemente, se ela é a palavra de Deus, então ela é a regra de fé e de prática para a vida daqueles que seguem a Jesus, ok? Então nós fundamentamos até esse momento que a Bíblia tem uma unidade que se desenvolve em torno de um tema central dela. Esse tema central nós chamamos de história da redenção, ou o reino de Deus. E o personagem central, o personagem principal dessa história que a Bíblia trata, que a Bíblia narra, é Jesus Cristo, que é o Senhor deste reino, ok? Então Deus é o personagem principal de tudo aquilo que está acontecendo e sendo relatado pelas Escrituras. E nós, seres humanos, somos coadjuvantes, ok? Aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele não nos abandonou, Ele supervisiona, né, a nossa vida, e Ele com sua providência vai nos conduzindo, e Ele entra dentro da nossa história na pessoa de Jesus Cristo para poder nos trazer de volta a Ele. Nós vimos também o que significa o fato da Bíblia ser inspirada por Deus, e como é que nós podemos ter segurança em sua inerrância, né, naquilo que está contido nela, no que diz respeito à história da salvação. Mesmo depois de tanto tempo que se passou entre os fatos narrados pela Bíblia e até hoje, como é que nós podemos continuar confiando, ok, que aquilo que está nesse livro de fato é verdade? Agora, é importante que a gente volte então a nossa atenção para a finalidade da Bíblia, dentro do processo da redenção de Deus, ou dentro do processo do desenvolvimento do seu reino entre nós. Por quê? Isso porque a Bíblia, ela não é um livro de curiosidade, ok? A Bíblia não é um livro de curiosidades espirituais. E a Bíblia também não é simplesmente um manual para a gente saber como a nossa vida deve funcionar. A Bíblia, ela é um livro para a formação espiritual do nosso ser, ok? Essa que é a finalidade da Bíblia. A Bíblia é um livro para a formação espiritual do nosso ser, e como tal, então, ela tem como objetivo nos revelar Deus e nos conduzir a um relacionamento dinâmico e crescente com este Deus, um relacionamento que vai se tornando cada vez mais íntimo com Ele, conforme o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 demonstra, ok? Toda palavra é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a instrução na justiça, para que todo homem, todo ser humano seja plenamente preparado para toda boa obra. O projeto, então, o propósito, né, de Deus para o nosso viver, a partir da Escritura, é nos formar a imagem de Jesus Cristo, certo? Essa é a intenção de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a vida do ser humano. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo assim: a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Alguém tenha dito para você: mas você tem que entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Pois é, Deus pode ter propósitos específicos, menores para a nossa vida, mas Ele tem um propósito maior e geral para todos nós, que inclui todos nós. E o propósito dele é fazer com que cada ser humano se torne a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo além dele ser Deus encarnado, né, ele é Deus encarnado em um ser humano, e ele vive como um ser humano perfeito.
Então, o objetivo de Deus é que cada um de nós sejamos seres humanos perfeitos, como Jesus Cristo é. E a redenção, a salvação, é esse trabalho de Deus que vai nos lapidando para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Paulo diz isso para a gente em Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Olha só que interessante esse texto. O apóstolo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas, coisas boas e ruins, em toda e qualquer circunstância, para o bem daqueles que o amam. Quem são os que o amam? São os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito? Pois, agora a Escritura vai explicar o propósito. Qual é o propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Esse texto das Escrituras é muito claro. Não tem como a gente não entender qual é o propósito de Deus. Deus trabalha em todas as coisas, boas e ruins, ok? Isso aqui nos ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas às vezes conversam comigo e dizem assim: mas eu não consigo entender, se Deus é amor, por que ele deixa acontecer uma coisa ruim com aquela pessoa? Como uma coisa ruim vai ser boa para a pessoa? A coisa ruim não vai ser boa para a pessoa. O que vai ser boa para a pessoa é que Deus vai usar a coisa ruim para cumprir o propósito dele. Agora, a coisa ruim continua sendo ruim. Okay? Não é Deus que produz a coisa ruim. Deus intervém nas coisas ruins na nossa vida e utiliza isso para cumprir o propósito dele em nós. Agora, qual é o propósito dele? O propósito dele é nos fazer a imagem de Jesus Cristo. O texto diz aqui que nós somos predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Ok? Então, se eu digo assim, ok, eu entendi o Evangelho, eu aceito aquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus, então eu sou salvo, mas eu sou salvo com um destino pré-determinado. Qual é o meu destino pré-determinado? Ser a imagem de Jesus. Esse é o destino de Deus para mim, para você. Esse é o pré-destino de Deus para todo aquele que se rende ao governo de Jesus. Não tem como eu me render ao governo de Jesus e dizer: eu não quero me parecer com Jesus. Mas como não? Eu já te predestinei para você ser parecido com Jesus. Se você se render a isso, então você tem que ser parecido com Jesus. Eu vou trabalhar na sua vida para você ser parecido com Jesus. Esse é o objetivo de Deus para a vida da gente. Esse processo é o que nós chamamos então de discipulado. Ontem a galera teve aqui, né, o dia todo aí falando sobre discipulado, como discipular pessoas, etc. Né? E o que é discipulado? Discipulado é esse processo de Deus estar trabalhando na vida da gente para fazer com que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Ele faz, o discipulado, esse processo, ele faz parte da nossa missão como igreja de Deus no mundo. A nossa igreja aqui, a CPV, ela expressa isso através de um slogan relacionado à nossa missão, que diz assim, a nossa missão é glorificar a Deus através da proclamação do Evangelho, formando autênticos seguidores de Jesus Cristo, discípulos, na cultura onde estão inseridos, porque nós estamos inseridos na cultura do século 21, no Ocidente, ok? Então, se amanhã ou depois alguém da nossa comunidade aqui sair e for lá para o Japão, for lá para a Índia, for lá para o Mato Grosso, no meio de uma tribo indígena, o nosso objetivo continua sendo o mesmo, continua sendo nesse lugar fazer discípulos de Jesus, autênticos discípulos de Jesus, inseridos na cultura em que eles estão. Nós não queremos que eles se pareçam com a gente. Nós queremos que eles sejam seguidores de Jesus dentro da cultura que ele está. Agora, nós temos aqui como comunidade uma cultura específica, urbana, pós-moderna, midiática. E nós queremos formar discípulos dentro dessa realidade. Então, seguidores de Jesus na cultura onde estão inseridos, capacitando-os a alcançar outros. Então, é um processo de reprodução. Nós não queremos só fazer do outro seguidor de Jesus. Nós queremos fazer do outro um seguidor de Jesus que esteja pronto e capacitado a fazer de uma outra pessoa também um seguidor de Jesus. Ok? E este é o alvo de Deus para o seu povo. Para todo o seu povo.
E a Bíblia, ela participa desse alvo como principal instrumento do Espírito Santo na nossa formação espiritual. Então, o principal recurso que Deus nos deu para que essa missão seja cumprida é esse livro aqui. Ok? É aquilo que está aqui. É aquilo que a gente reflete, pensa, ensina, fala e tenta viver a partir do que está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele usa as Escrituras, então, como um instrumento na nossa formação espiritual. Diante disso, como é que a gente deve, então, se aproximar das Escrituras? Primeiro, a gente deve se aproximar das Escrituras de forma relacional. Ok? A gente deve se aproximar desse livro de forma relacional. Eu sei que é muito comum as pessoas usarem o exemplo da Bíblia como sendo um manual para a nossa vida. Eu não gosto desse exemplo. Eu não gosto de pensar na Bíblia como um manual. Ok? Se você pensa, tudo bem, eu respeito você, mas eu não gosto de pensar na Bíblia como um manual. Por quê? Pensa bem. Se nós tivermos essa percepção sobre as Escrituras, que a Bíblia é um manual para a nossa vida, então nós vamos ter duas posturas naturais, duas atitudes naturais vão surgir disso. A primeira é que nós só vamos ler a Bíblia quando nós entendemos que há algo de errado que precisa ser resolvido no nosso viver. Porque alguém aqui sai com um manual da lava-louça debaixo do braço? Alguém aqui, depois que você aprendeu a fazer a lava-louça funcionar, você fica lendo o manual da lava-louça? Não é? Você não fica lendo. Você já sabe como é que funciona. Quando é que você vai ler o manual? No meu caso, eu não vou ler nunca, porque quando der problema, eu vou chamar alguém para resolver. É um técnico, né? Para resolver. Mas tem gente que gosta de fuçar, né? Aquele negócio. Então, quando é que você vai olhar o manual de novo? É quando der um defeito, quando dá um problema. Né? Aí você pega o manual e vai ver, esse negócio não está saindo direito, está ficando gordura no prato. Aí você vai pegar lá o manual e vai ler, por que fica gordura no prato? Ah, porque você tinha que ir lá tirar, sei lá, um negocinho de dentro, esvaziar, tal. Aí você vai ler. Então essa é uma postura que muitas vezes a gente não percebe, mas começa a gerar na cabeça da gente. A Bíblia é um manual. Eu vivo a minha vida. Vou vivendo. Quando as coisas complicam, eu vou a ela para fazer funcionar de novo. Afinal de contas, ela é um manual. Segunda postura é que nós leremos a Bíblia sempre com uma perspectiva funcional e não relacional. Ou seja, mesmo quando tudo estiver bem na nossa vida, o nosso olhar para a Bíblia sempre será a de como é que a gente encontra nela orientações para a nossa vida funcionar bem. Então, a gente sempre vai olhar para ela como o manual do fabricante. Não é? Agora, quando eu tenho um manual na minha mão, e eu leio o manual, e eu vejo o manual, e aquele manual pode até me ajudar muito, esse manual, ele não me leva a um relacionamento com quem o escreveu. Então, o objetivo da Bíblia não é meramente nos dar direção para que a nossa vida funcione bem. É claro, veja bem, é claro que a Bíblia tem uma série de ordens para nós. É claro que essas ordens são dadas num contexto para fazer a nossa vida funcionar bem. Mas essas ordens, elas não são dadas para nós a parte do nosso relacionamento com o Deus da Bíblia. Com o Deus que inspirou as Escrituras. O texto de 2 Timóteo, ele começa afirmando para a gente isso. Ele começa dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Aí ele vai falar que ela é útil para uma série de coisas na nossa vida. Mas a gente deve observar, a gente não pode se esquecer que antes de tudo, ela é inspirada por Deus. E nós vimos qual é o conceito de inspiração. Nós vimos que o conceito de inspiração não é a mesma coisa da ideia de psicografia. Não é? De alguém sentar, fechar o olho e escrever, que a inspiração das Escrituras, ela acontece através de uma interação relacional de Deus com as pessoas que estão vivendo com Ele, andando com Ele na história. Então Deus vai orientando e direcionando o que deve ser colocado e o que não deve ser colocado no livro, nesse livro.
Okay? Que é escrito por várias pessoas diferentes, em culturas diferentes, em 1.600 anos. Então, a interação, o conceito de inspiração propõe para a gente um conceito de interação entre Deus e o ser humano. Um conceito de relacionamento entre Deus e o ser humano. O mesmo princípio se aplica para aquilo que nós chamamos na teologia de iluminação. Ok? O que é inspiração? Inspiração é Deus falando e orientando aqueles primeiros homens e mulheres que andaram com ele na história para registrar aquilo que veio a ser a Bíblia. Hoje não tem mais inspiração, okay? Não tem mais livros sendo inspirados por Deus para serem colocados aqui. Mas o mesmo princípio da inspiração aplica-se ao que nós chamamos de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é, agora que a Bíblia está nas nossas mãos, quando eu chego diante desse livro aqui e eu começo a lê-lo, esse mesmo Deus que inspirou, ele me ilumina para que eu consiga compreender aquilo que ele está falando e aquilo que ele registrou aqui comigo, para mim, para a minha vida. Então isso passa também por esse conceito de relacionamento. Eu quero usar 2 exemplos para nos ajudar a compreender isso aqui. No Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, nós temos o início do que nós chamamos de os 10 mandamentos, que no hebraico, na verdade, o título, né, é as 10 palavras, ok? As 10 palavras de Deus. Nós chamamos de 10 mandamentos, né, convencionamos chamar de 10 mandamentos. Que é aquilo lá, não matarás, não farás imagem para você, não adulterarás, etc, etc. Agora, veja só como o texto começa. O texto começa com Deus dizendo assim, e Deus falou todas estas palavras. Por isso que no hebraico chama 10 palavras. Né? Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Observe que no texto a gente tem algumas referências que são relacionais no que diz respeito àquilo que vai passar a ser dito agora por Deus e que nós chamamos de mandamentos, de 10 mandamentos. Primeiro, Deus ele se comunica com o povo e ele não apenas dá um manual de faça ou não faça. Ele não chega lá e diz assim, está aqui os 10 mandamentos, cumpra. Ele começa o texto se apresentando. Ele começa o texto falando quem ele é. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Relacionamento. Eu sou teu Deus. Eu sou o Senhor. Ele se dá a conhecer. Segundo elemento, nessa comunicação ele se dá a conhecer. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Mas quem é esse Senhor? Aquele que te tirou da terra do Egito. Ele se dá a conhecer. Eu sou aquele que enfrentou Faraó. Eu sou aquele que abriu o Mar Vermelho. Eu sou aquele que tem estado com vocês pelo deserto e conduzido a vida de vocês. Eu sou aquele que vai lançar maná do céu, vai dar carne para vocês, vai fazer água sair da rocha. Então ele se revela. E existe aí a expressão da graça de Deus diante deles e então a resposta da parte deles, que são os mandamentos. Ok? Então os 10 mandamentos, eles são uma resposta da nossa parte à graça de Deus. Por quê? Porque os mandamentos são uma expressão daquilo que Deus vai nos ensinar agora que Ele já nos libertou. Dá para perceber isso? Deus podia ter feito assim. Está todo mundo lá na terra do Egito. Ele podia ter chamado Moisés na sarça. Moisés, Moisés. Quem é tira as sandálias do pé. Eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos seus antecedentes. Senta aí. Pega uma caneta e um papel. Anota aí. Aí passar os 10 mandamentos. Agora vai lá. Procura o povo de Israel. Entrega para eles os 10 mandamentos. Diz assim para eles. Se vocês cumprirem isso aí. Se vocês viverem desse jeito. No próximo ano eu venho e tiro vocês da terra do Egito.
tem graça. Ninguém faz nada. Ninguém realiza nada. As Escrituras dizem que Deus ouve o clamor do povo, se lembra da sua aliança, e diz: Moisés, desce ao Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo, lembrei da aliança que eu tenho com Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou tirar o meu povo de lá, e trazê-lo para esse monte, para eles me adorarem. E Moisés vai e faz isso. E depois que a graça foi manifestada, Deus diz: agora como vocês respondem à graça? Está aqui 10 coisas para orientar a vida de vocês, para vocês responderem aquilo que eu fiz por vocês. Então, os 10 mandamentos não são ordens que Deus nos dá para que Ele, se nós cumprirmos, Ele possa se relacionar conosco. Os 10 mandamentos é o fato de que Deus, pela sua graça, se relaciona conosco, nos liberta, e agora nós respondemos a esse Deus maravilhoso e amoroso, entendendo que aquilo que Ele está dizendo que nós devemos fazer é o melhor para a nossa vida. Então, isso é relacionamento. Deus não é um elemento intruso da nossa vida, que chega do nada dizendo: ó, viva assim, por quê? Porque eu quero. Não, viva assim, por quê? Porque eu sou o Deus que te salvou. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Deus que te perdoou. Eu sou o Deus que te sustenta. Então a lógica é: viva do jeito que eu estou falando, que vai ser melhor para você. Segundo exemplo que eu quero dar está no Novo Testamento. No Novo Testamento nós também temos algumas colocações sendo feitas por Jesus, que apresentam para nós as Escrituras, ou a palavra de Deus, como esse fundamento relacional, okay? Do nosso relacionamento. Eu quero ver alguns textos em João com você. Por exemplo, João capítulo 15, versos 15 e o verso 21, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Veja, Jesus não diz assim: obedeçam os meus mandamentos para vocês me amarem. Ele diz assim: se vocês me amam, tem relacionamento, tem amor, então a consequência natural disso é: nós vamos obedecer seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Qual é o resultado de nós amarmos a Deus? Mais relacionamento. Vê no texto? Se vocês me amam, vocês obedecerão a minha palavra. Se vocês obedecem a minha palavra, nós vamos nos relacionar mais ainda com você. Eu e meu Pai vamos vir a você e vamos dar mais da nossa presença a vocês, vamos dar mais da nossa intimidade para vocês. No texto de João 14, 23 e 24, Jesus também respondendo a um questionamento de um dos discípulos, o texto diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Eu não sei se você consegue perceber, mas é nítido a perspectiva da palavra na dimensão relacional. Ok? Eu obedeço a palavra porque eu amo. Eu não obedeço para amar. Eu amo, por isso eu obedeço. Mas eu quero ver ainda um outro texto, dentro de João, capítulo 15, verso 10, quando Jesus diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Nós estamos no seu amor. E nós permanecemos no seu amor porque nós obedecemos, observamos, seguimos os seus mandamentos. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, todos esses textos mostram para a gente que a palavra de Deus nos é dada em um contexto de relacionamento, de amor por Deus. Ok? Deus não quer que você obedeça-o por medo. Deus quer sua obediência por amor. E quem é pai aqui vai entender muito bem qual é a diferença disso. Ok? Os meus filhos podem me obedecer por medo, mas eu quero a obediência deles por amor, não por medo. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de uma palavra que eu ouvi de um colega, que é presbítero lá em Brasília, na igreja presbiteriana do Planalto, chamado Rubem Amorese. Eu não sei quantos de vocês o conhecem ou já leram algum livro dele,
mas certa vez ouvindo o Rubem falar, ele contou a história lá do filho dele, que criança, né, pequeno assim, que um dia ele chegou do trabalho dele, entrou em casa e o filho falou, ô papai e tal, e subiu no sofá. E quando ele subiu no sofá, ele ficou mais alto do que o Rubem, né? E aí ele disse que o filho dele falou para ele, ó papai, quando eu for desse tamanho aqui, eu quero ver o senhor me fazer te obedecer. E que o Rubem, ele tem assim, né, o Rubem virou para ele e falou assim, filho, se você amar o papai, você pode ser do tamanho que for, você sempre vai me obedecer. Se nós amarmos a Deus, nós podemos ser do tamanho que for, nós sempre iremos obedecê-lo. Deus não quer se relacionar comigo e com você por medo. Ele quer se relacionar comigo e com você por amor. Ele não quer que a gente leia esse livro por obrigação e medo. Ele quer que a gente tenha fome e sede deste livro por amor a Ele. Relacionamento. Segundo, a aproximação que a gente deve ter deste livro deve ser integral. Uma aproximação integral. Veja, o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para várias coisas. Ele diz para a gente que ela é útil para o ensino, as Escrituras é útil para a repreensão, a Escritura é útil para a correção e a Escritura é útil para a instrução na justiça. Eu acho muito interessante essa sequência que o Espírito Santo inspira o registro desse texto, porque para mim ela tem uma sequência lógica. Não é? A primeira coisa que as Escrituras fazem conosco, o que Deus faz conosco através das Escrituras, quando a gente começa a ir às Escrituras, a gente se converte, a gente decide ter uma vida para valer com Deus, é nos ensinar como viver a nossa vida. Porque antes nós tínhamos um padrão, uma mentalidade, um paradigma para a nossa existência. E agora a gente precisa de um novo padrão, um novo paradigma. Então ele vai nos ensinar, é o que acontece lá com os 10 mandamentos. O povo viveu 400 anos no deserto, não, 400 anos no cativeiro, 400 anos como escravo, numa cultura politeísta. É a 4ª geração que ele está tirando da terra. Então tem gente lá que nasceu escravo, né? É neto, tataraneto, né, de escravo. Qual o único estilo de vida que ele conhece? O estilo de vida de um escravo. Isso é óbvio, é lógico. É o estilo de vida de um escravo. Aí Deus o liberta. Por que Deus dá os 10 mandamentos? Porque Ele quer ensinar. Fala, agora eu vou ensinar vocês como é que vive livre. Como é que vocês vivem na liberdade do meu reino. Eu vou ensinar para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados de terem um monte de deuses. Não precisam. Ficar correndo atrás de qual Deus que eu tenho que agradar para Ele poder abençoar essa área da minha vida. Não precisa. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele vai dando cada orientação. Né? Cada palavra das 10 palavras, cada palavra dos 10 mandamentos é uma orientação de como é, um ensino de como é que eu vivo agora livre. É a mesma coisa que as Escrituras fazem comigo e com você. Nós nascemos num mundo escravos de conceitos, de valores, de ideias que são completamente opostas àquilo que Deus deseja para nós. A gente cresce dentro desse ambiente. Aí independente de você ter nascido dentro de uma igreja, ok? A gente cresce sob essas influências. E quando a vida de Deus, pelo Evangelho, entra em nós e o poder de Deus começa a operar na nossa vida e a gente começa a estudar as Escrituras, a ler as Escrituras, Deus começa a nos ensinar agora como é que a gente vive. Aí, em segundo, vem a repreensão. Por que vem repreensão? Porque Ele nos ensina como a gente vive, mas muitas vezes a gente não vive do jeito que Ele nos ensina. E aí o que as Escrituras têm que fazer com a gente? Tem que nos repreender. Tem que puxar a orelha, tem que falar, não é assim, eu já ensinei. Não tem sentido você repreender seu filho se você primeiro não ensinou para ele o que ele deveria fazer. Mas a partir do momento que você ensinou o que ele deveria fazer e ele não faz, então agora tem sentido de você repreender. Ele estava fazendo, deixou de fazer, você tem que repreender. Fala, não, eu já falei, não é assim.
Aí em seguida vem o quê? Correção, porque depois de repreensão vem correção. Você repreende e aí você corrige. O que é corrigir? É trazer para o ensino correto de novo. É trazê-lo de volta. Aí repreendi, não é assim. É assim. Lembra? Já ensinei. É assim. Deus faz exatamente a mesma coisa comigo e com você. Viva assim. Você não está vivendo assim. Volta de novo. Viva assim. E o conjunto dessas coisas nos educa. Instrução na justiça. Essa palavra aqui pode ser instrução pode ser traduzida também por educação na justiça, que tem a ver com uma dinâmica mais prática. Ou seja, aquilo que Deus está nos instruindo não é apenas para ser um conjunto teórico para a nossa vida, mas é para ser algo que nos ensine a viver na praticidade do nosso dia a dia. Em outras palavras, a Bíblia tem então uma ação integral no nosso viver. Quando a gente se aproxima das Escrituras, não esporadicamente, mas quando a gente se aproxima das Escrituras sistematicamente, lendo com regularidade, o Espírito Santo age em nossas vidas em uma dessas dimensões ou mais. Ok? Daquilo que Paulo está nos dizendo aí. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, nós somos informados de que essa palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder para operar na nossa vida. Olha o que o escritor aos Hebreus nos diz, em Hebreus 4,12. Ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa, portanto, para transformar a nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo a usa para revelar o real estado do nosso coração. Deus conhece tudo acerca da nossa vida. E Ele revela em sua palavra escrita o que a gente precisa aprender para viver uma vida sensata, justa e piedosa nessa era má. A palavra dele tem poder para isso. Eu não sei se você já parou, e eu não sei qual é a dinâmica da sua relação com as Escrituras, se ela é algo já sistemático, intenso ou não, mas eu já perdi as contas, não lembro mais quantas vezes eu já li esse livro todo, e todos os dias eu o leio. E qual outro livro a gente faz isso? Com qual outro livro a gente faz isso? Se você for ao escritório da minha casa, você vai encontrar lá 4 estantes cheias de livros e um monte de caixas em cima, lotadas de livros, que eu nem consegui desencaixotar ainda. A maioria daqueles livros eu já li, mas nunca reli. Qual é o livro que a gente pega e fica lendo e relendo, lendo e relendo, e toda hora que você lê de novo, você fala: nossa, que coisa. Eu pego o mesmo texto e leio. Se você fez o exercício que eu propus semana passada, domingo passado, para você durante a semana, e leu todos os dias Tiago, eu tenho certeza, se você leu todo o livro, ou se você leu apenas um capítulo todos os dias, eu tenho certeza que todo dia Deus falou alguma coisa com você. Ele falou alguma coisa com você, diferente. Esse negócio é esquisito. Ele é esquisito, porque esse livro não é um livro como outro qualquer. Agora, veja, a Escritura ela não tem apenas poder para operar na minha consistência humana. Ela tem também poder para operar na minha consistência espiritual, nas realidades dos embates espirituais da nossa vida. Em 2 Coríntios 10, 3-5, e esse é um detalhe, irmãos, que a gente precisa entender bem. A gente não enxerga isso. E às vezes a gente acha que essas coisas não são bem assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu saí do seminário, nós fomos para Santa Catarina plantar igreja. Eu e Suzy, o Reis, 6 anos de idade, 5 anos de idade, o Yuri, 2 aninhos, indo fazer 2 aninhos, fomos para lá. Eu fiquei 2 anos lá. Na verdade, eu trabalhei 3, porque 1 ano eu ia e voltava, estava no seminário ainda. Mas o intenso foi 2 anos. Os 2 anos que eu fiquei em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, ok? Deus plantou uma igreja através da gente de troco, ok? Do que Ele estava fazendo. Ele não nos levou para lá para plantar uma igreja. Plantar uma igreja foi apenas assim, o troco do que Ele estava fazendo. Ele nos levou para lá para nos ensinar, ok? Sobre essa realidade
que a gente chama de batalha espiritual. Eu não sei como você entende isso, e talvez você olhe essas coisas. Às vezes eu falo alguma coisa para as pessoas e dizem assim, porque o diabo se aproveita de determinadas coisas, e as pessoas dizem assim para mim, a gente não pode ficar jogando a culpa nas costas do diabo. Veja, o diabo é um ser real. Ok? Ele é real. E ele usa qualquer brecha que a gente der para ele agir e bagunçar o que ele puder e o que ele quiser na nossa vida, como pessoas, família e igreja. E a única maneira da gente enfrentar isso é através das Escrituras. Ok? Qualquer dia a gente tem uma série sobre batalha espiritual e a gente fala sobre mais isso, mas eu quero que você entenda isso, porque nós vivemos muitas vezes num mundo por demais racional e a gente acha que essas coisas não são bem assim, mas elas são. Olha o que as Escrituras nos dizem em 2 Coríntios 10, 3 a 5. A palavra de Deus diz assim, pois embora vivamos como homens, Paulo está dizendo, nós somos como qualquer outro ser humano que está vivendo aí no mundo. Não lutamos segundo os padrões humanos. Embora a gente viva como todos os outros, a gente não usa os mesmos artifícios de todo mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como é que a gente faz isso? Que armas são essas que a gente usa que não são carnais, que não são humanas, que Paulo fala aqui? É a palavra de Deus. Com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a pregação, toda fortaleza é destruída. O Espírito Santo usa a palavra de Deus como sua arma de ataque para destruir fortalezas. Fortalezas são realidades que a queda constrói nos nossos pensamentos. Essas fortalezas são padrões culturais de nossas narrativas. Enquanto a gente vai crescendo, vivendo a nossa vida, nós vamos sendo influenciados por uma série de narrativas, por uma série de falas que diz a vida é assim, a vida é desse jeito. Vive assim, porque a vida é assim. E Paulo nos diz que as Escrituras elas são poderosas para destruir isso, dizer, olha, isso não é assim. Isso não é assim. Num outro texto de Paulo, em Romanos 12, ele diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Essas fortalezas, então, são dissipadas pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos em uma batalha, e essa batalha é pela obediência de nosso coração. A quem é que o nosso coração vai se render? Através do Espírito, pelo poder da palavra. Se nós nos submetemos a ela, então os padrões da nossa vida são transformados. Por isso Paulo nos diz, o mesmo Paulo nos diz em Efésios, também no contexto de batalha espiritual, Efésios capítulo 6, verso 17, usem o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O Evangelho. Use o Evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mantenha sua mente protegida pelo Evangelho, por aquilo que Deus é e fez por nós em Cristo Jesus. E use a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. Então, essa palavra, ela existe para agir integralmente no nosso ser. E por fim, ela deve ser praticada. Nós devemos nos aproximar dessa palavra com a dimensão e com a consciência de que ela precisa ser praticada. Veja como Paulo nos diz em 2 Timóteo 3,17 isso. Ele diz assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Novamente, as Escrituras não é um livro de interesses, de curiosidades. Okay? Quando eu leio as Escrituras, o que está em jogo, o que está em pauta, não é quantos versículos bíblicos eu sei de cor. Mas é quanto disso se torna prático. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É um grande problema para nós, para a nossa vida, quando nós temos a palavra de Deus e nós não nos expomos a ela.
nós não a lemos. Porque o objetivo da Bíblia é sempre nos conduzir ao encontro com aquele que está por detrás dessa palavra. Contudo, também é um grande problema quando nós lemos a Escritura, mas o nosso coração é obstinado e é resistente à direção que a palavra de Deus dá para a nossa vida. É um grande problema. Às vezes nós vamos contra a palavra, porque nós não queremos desagradar pessoas. Às vezes nós vamos contra a palavra, porque nós não queremos mudar coisas na nossa vida. Às vezes nós vamos contra a palavra, porque aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo requer posturas que nós não queremos assumir. Então é preciso compreender que no contexto bíblico, quando as Escrituras falam-nos sobre obedecer, guardar a palavra, o que ela está dizendo não é apenas a ideia da gente ter conhecimento das Escrituras, mas é a gente ter um conhecimento vivencial das Escrituras. Isso significa que quando nós vamos à Bíblia, ela nos leva ao encontro de Deus, mas quando a gente vai ao encontro de Deus, nós saímos desse encontro dispostos a fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer na sua palavra. E precisa ficar bem claro isso para a gente aqui. Nós não temos desculpas diante de Deus. Não adianta dizer, mas meu coração está muito ferido, mas eu estou muito chateado, mas eu estou muito magoado, mas fulano fez isso comigo, mas Beltrano fez aquilo comigo. Nada disso nos justifica. Moisés estava diante de Deus e Deus disse para ele, vá à terra do Egito e liberta o meu povo, fale com o faraó. Moisés usou um monte de desculpas para Deus, nenhuma delas serviu. Nenhuma. As nossas desculpas também não servem diante de Deus. As nossas desculpas não mudam Deus. Às vezes a gente diz assim, mas Deus me entende. É verdade, Ele te entende, mas não significa que Ele te aprove. Não significa que Ele aceite. O fato dele nos entender, Deus me conhece, é verdade, Ele te conhece, Ele me conhece. Mas isso não significa que Ele aceite, que eu diga para Ele, eu não quero fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer. É prático. Por isso que eu pedi para ler Tiago. Porque Tiago, toda palavra é aplicável, ok? Mas Tiago, ele é bem objetivo nesse negócio de aplicação da palavra de Deus na vida da gente. Em nós entendermos que nós temos que ler as Escrituras, e quando nós lemos as Escrituras, nós somos conduzidos à presença de Deus, e quando nós vamos à presença de Deus, a nossa mente é mudada. Nós nos convertemos, ok? Mudamos o nosso pensamento, e a gente volta para a vida agora com um pensamento diferente. Como parte desse processo da redenção na nossa vida, então, está nós praticarmos a palavra de Deus. 2 Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo diz para a gente, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E Jesus diz para a gente em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, nós somos exortados com clareza pela palavra de Deus que o nosso conhecimento da Bíblia não pode ser somente teórico. A Bíblia é um livro prático. A Bíblia é um livro prático. Quando eu leio a Bíblia, meu casamento tem que mudar. Quando eu leio a Bíblia, a maneira de eu criar meus filhos tem que mudar. Quando eu leio a Bíblia, a maneira de eu trabalhar tem que mudar. Quando eu leio a Bíblia, a maneira de eu me relacionar com as pessoas precisa ser transformado. Parêntese. Nada disso é simples. Ok? Nada disso é fácil. Nada disso é automático. É um processo. E a gente falha o tempo todo nele. É por isso que é ensino, correção. Ensino, repreensão, correção. Ok? Deus não tem problema com nossas falhas. Deus tem problema com nossa desobediência. Deus não tem nenhum problema com suas falhas, com as minhas falhas. Ele sabe que a gente falha. Ele sabe que a gente vai falhar. Se a base da relação com Deus, comigo e com você, está no fato de que a gente não vai falhar, então não precisava a cruz. Ele não precisava morrer na cruz. Ele morre na cruz porque a gente vai falhar. Agora, parte desse processo
da nossa falha é nós sermos corrigidos. Então a questão com Deus não está em não falharmos, a questão com Deus está em não obedecermos. Se a gente falha, o que a gente tem que fazer? Aquilo que Ele nos orienta a fazer, aquilo que Ele orienta você a fazer, aquilo que as Escrituras orientam e dizem que você deve fazer, que eu devo fazer, isso a gente deve obedecer. Vamos citar um texto de Tiago. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, se eu conheço as Escrituras e não pratico as Escrituras, eu sou infeliz. Por quê? Porque eu sei qual é a verdade e eu não pratico essa verdade. Mas se eu conheço as Escrituras e eu a pratico, por mais difícil que seja, eu luto contra a minha própria carne, eu luto contra o meu próprio orgulho, eu luto contra a minha própria indisposição, contra a minha própria desobediência, e eu me rendo àquilo que Jesus quer. Por mais difícil que isso seja, as Escrituras dizem que eu serei feliz. E eu não conheço ninguém que não queira ser feliz. Essas palavras me lembram a palavra de Deus também lá no Antigo Testamento, no Salmo 1. Verso 1 e 2, quando o salmista diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. Veja, você não é feliz porque você não faz essas coisas que ele acabou de dizer. Você é feliz porque, no lugar de fazer essas coisas, o seu prazer, sua satisfação, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Se a gente só não fizer essas coisas, mas o nosso prazer não estiver na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, nós não seremos felizes. Feliz não é somente aquele que não faz essas coisas. Feliz é aquele que não faz essas coisas porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Logo, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós devemos nos lembrar que não vamos a ela para buscar aquilo que nos é conveniente. Nós não vamos às Escrituras para procurar textos que nos justifiquem na nossa rebelião ao governo de Deus. Nós vamos à Bíblia para, conduzidos pelo Espírito Santo, nos encontrarmos com um Deus que ela nos apresenta. Para que então, ao sairmos da sua presença, com o nosso coração cheio de seu amor, a gente pratique aquilo que Ele nos manda. E falando em batalha espiritual, por favor, ouça o que eu estou dizendo para vocês, para você. Assim como eu estou dizendo para vocês, mas antes de mais nada eu estou dizendo para mim. Porque uma das artimanhas de Satanás nesse negócio de batalha espiritual é sempre quando tem assuntos assim, a gente fica pensando, fulano precisa fazer isso. Minha esposa está precisando melhorar nesse negócio aí. O meu marido, está ouvindo, né? Aí dá um apertãozinho no marido, dá um tocãozinho na esposa. Não pense em mim, pense em você. Não pense em quem está do seu lado, pense em você. Essa é uma perspectiva para cada um trazer para si e praticar, vivenciar. Eu quero terminar mostrando para vocês a cena de um vídeo, um pequeno trecho daquele mesmo filme que nós passamos na primeira mensagem da série, o livro de Eli. Nesse ponto, o que eu acabei de dizer aqui entra numa dimensão que nós chamamos de fé. O resumo da ópera com relação à Bíblia é o seguinte: o que vai te fundamentar mesmo em relação às Escrituras é a sua fé e a sua convicção de que ela é a palavra de Deus. E esse trecho do filme que nós vamos ver, que vai ser mostrado aí, é um momento em que
o Eli, que está levando a Bíblia, né, até um determinado lugar que ele tinha que levar lá, explica para a pessoa que está com ele por que ele está agindo daquele jeito, por que ele está falando daquele jeito. Então, presta atenção no diálogo. Após a guerra, as pessoas intencionalmente procuraram e destruíram todos os outros que o fogo não tinha consumido. Disseram que este foi o motivo de ter havido guerra. Enfim, é o único que sobreviveu. E como conseguiu? Disseram que a guerra abriu um buraco no céu. Você deve ter ouvido essa história. Já. Fez um buraco no céu, o sol brilhou muito e acabou queimando tudo. Tudo e todos. Você teve sorte de se esconder num lugar como este ou no subterrâneo. Muitas pessoas não tiveram. Então, um ano depois, começamos a sair e ficamos vagando, sem saber o que fazer, tentando encontrar um lugar para sobreviver. Um dia, ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu podia ouvir tão claro quanto ouço você agora. E o que a voz dizia? Essa voz me levou para um lugar onde eu achei o livro, enterrado em escombros. A voz me disse para levar o livro para o oeste. Me disse que um caminho seria construído para mim, que eu seria levado para um lugar onde o livro estaria seguro. Disse que eu seria protegido contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzasse meu caminho. E eu estou caminhando até hoje. E você fez tudo isso porque uma voz na sua cabeça mandou? É, eu fiz. Eu sei o que ouvi. Sei o que ouço. Sei que não sou louco. E sei que nunca teria conseguido sem ajuda. O que é isso? Pergunta demais. Vai dormir, saímos cedo amanhã. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Se você não ouve essa voz, por mais argumentos que eu possa usar, você não vai crer nesse livro. Mas se essa voz fala dentro de você, então você vai obedecê-la. Você já ouviu? No recôndito do seu ser? Isso é fé. Essa voz sempre vai dirigir você a esse livro e aquilo que ele de fato diz e nos orienta a fazer. Eu sei o que ouvi. Eu sei o que ouço. Eu sei que eu não sou louco. Eu sei que não conseguiria se fosse sozinho. Vamos orar? Ore pedindo que Deus aumente em seu coração o amor pela Bíblia. Ore tomando a decisão de incluir na sua semana leituras sistemáticas da Bíblia. Não faça isso por medo, não faça isso de forma legalista, mas como uma forma de responder ao amor de Deus por você. E aí obedeça às Escrituras. Compartilhe o Evangelho com as pessoas.
Ore todos os dias, pedindo a Deus a oportunidade de participar daquilo que Ele estiver fazendo. Fique pronto para ser usado por Deus. Porque Ele vai te usar. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Aumente, recupere no nosso coração o amor, a reverência para com a Tua palavra, Senhor. Que ela volte a ser, ou que ela passe a ser no nosso coração, mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel e o destilar de favos, Senhor. Que todas as vezes que nós formos a ela, ela nos conduza à Tua presença. E que todas as vezes que a gente sair da Tua presença, a gente saia com o nosso coração rendido e disposto a praticar, a viver de conformidade com aquilo que a Tua palavra nos revela, Senhor. Para que assim, com as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, a nossa vida seja agradável a Ti, Senhor. A nossa vida seja agradável a Ti, Senhor. Deus, ensina-nos nos Teus caminhos. Deus, quando a gente se desviar dele, ó Espírito Santo, nos repreenda pela Tua palavra. Nos corrija através dela. Nos eduque para que a gente tenha o mesmo estilo de vida que é expresso através da vida de Jesus Cristo, que nos é revelada nas Escrituras. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Para que assim, através do nosso viver, honra e glórias sejam dadas ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.